Olá pessoal, tudo bem? A paz de Cristo Jesus em nossas vidas. Seja bem-vindo mais um canal falando do amor de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Rodrigues e tenho um prazer enorme compartilhar esse vídeo com vocês. Bom gente, hoje eu gostaria de comentar sobre mudança de igreja, né? E aí, já mudou de igreja alguma vez? Achou legal? Mas se arrependeu? Tem vontade de voltar? Bom, hoje a gente vai falar sobre isso. Será que mudar de igreja é errado? Bom, antes de a gente começar, se inscreva no nosso canal para quem não é inscrito, deixa aquele like e sua opinião que é muito importante. Bom, às vezes é triste, né pessoal? Às vezes a gente ir para a igreja, às vezes ver um amigo mais próximo, um irmão, aliás, né? E tomar uma atitude de sair da igreja. Ir para uma igreja, outras igrejas, né? Triste não é porque ela está saindo, né, da igreja, porque ela está se afastando da gente, né? No companheirismo, não vê mais ela na igreja, mas nada muda, ela continua sendo, né, amigo, irmão mais chegado. Mas o que leva a pessoa a se mudar de igreja assim de repente? Bom, e errado? Dependendo de algumas coisas, dependendo, né? Mas eu acho que é uma opinião minha, opinião minha, tá pessoal? Por quê? Porque quando a gente muda de igreja por pessoas, por problemas, né, por liderança, né, a gente acaba levando esse problema junto conosco. Porque a outra igreja também tem os seus problemas, mas tem igrejas que têm regras diferentes, né? Talvez você não possa se adaptar lá naquelas regras, né? Acredito que tem igreja para todos os tipos de gente, né? Tem umas mais maleável, tem pessoas mais ativas, né? Mas aonde nós nos sentimos bem é que deveremos ficar. Mas por um momento a gente não consegue mais, né, se adaptar à igreja. E aí, será que é errado a gente mudar? Bom, eu acredito que se você quiser mudar de igreja, procurar um pastor da sua igreja, onde você está convivendo ainda, e comentar com ele quais são os motivos, as razões, para ele poder opinar melhor sobre isso. Porque existe um processo para sair. Tem pessoas que saem e não dá satisfação à liderança, né? Já convive, já leva a sua convivência para outra igreja, né? Mas aí o processo disso tudo, né, que você não fez e acaba indo na outra igreja, você lá, se você não levar uma carta de recomendação, né, da sua igreja para outra que você quer, né, conviver agora, você acaba sendo, se você não levar, você é um visitante. Porque o outro pastor ele não te conhece. E se ele te conhecesse, ele pedia a carta de recomendação ou ligaria para a sua igreja. Mas tem muita gente que confunde isso. Acha que a carta de recomendação é se você é um bom crente, se você é um homem de Deus. Não, gente. É para pegar seus dados, né? Se você realmente foi batizado daquela igreja. Não é para dizer que você foi ou vai ser um homem de Deus, né? Não, porque o pastor realmente não sabe se realmente você, se ele não é próximo a você, se você é realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Mas se você se batizou, pô, por que a gente está falando isso? Porque se eu estou na igreja, eu vou para outra igreja, né? Sem falar nada com outro pastor, sem falar nada com outra igreja, para outra igreja que eu estava, o pastor ainda, né, para ele, acha que eu tô lá ainda, né? Se acontecer algo comigo, se chegar ao ouvido dele, né, ele vai pegar a minha ficha técnica que está lá, né, o disco que eu batizei, se eu tenho minha carteirinha, se eu sou de lá realmente, para poder talvez eu pedir para uma pessoa visitar ou ele mesmo visitar. Mas e se o outro lado que você está na igreja, se acontecer algo, né, e ficar sabendo por outras pessoas? Talvez se o pastor não te conhece ainda, vai te perguntar da onde, se você realmente é um visitante, né? Ele não vai falar que você é dali, você só é um visitante, não é membro da igreja. Porque você não tem uma ficha técnica,
porque você não se apresentou, ele não sabe nem de onde você veio. Mas se você se apresentou e ele não pediu, tá errado. Apesar que tem muitos pastores aí na rede social falando que carta de recomendação é besteira. Eu acredito que não. Por quê? Biblicamente não tem como dizer que isso, né, é recomendado. Mas a Bíblia fala de obediência. A gente tem que obedecer a regra dos homens. E também essas regras, né, tem dentro da igreja. Todas as igrejas, né, todas não, a maioria, né, elas pedem carta de recomendação. Aí, se você acha que você não deve, tá errado, né, porque você tem que fazer sua ficha técnica na outra igreja, tá bom? Mas se for por outros motivos, se você sair por essas que eu citei, né, pessoas, liderança, né, por algumas razões, assim, e aquelas mais populares, fofoca, né, não vai para esse lado não. Sabe por causa de quê? Porque problemas elas todas têm, todas elas têm problema. Até às vezes uma lá que você não vai saber lidar. Aí você vai fazer voltar de novo, ou você pode até não acreditar mais que existe mais a manifestação de Deus naqueles lugares, nas igrejas. Você acaba se afastando, né? Uma coisa puxa a outra. É bom assim, se você não houver, né, outras situações para você não sair da igreja, tipo assim, mudar de cidade, a igreja fechou. Se não tiver nada disso, né, continue. Continue porque você tem uma vida aí dentro, né? Você tem uma história aí dentro da sua igreja. A gente não pode simplesmente abandonar de qualquer maneira alguma. Outra coisa, se você ainda está na igreja e não fez sua ficha técnica, não é considerado, membro de lá enquanto você não faz a ficha técnica, o seu dízimo é direcionado à igreja que você está, porque lá você é membro ainda. Lá você tem uma ficha e a gente tem que ter responsabilidade com a palavra, né, de Deus, que é a obediência. Mas a Bíblia não relata que eu tenho que dar meu dízimo B ou C. Não. Se você é de lá, se você não pediu carta, se você não comunicou com o seu pastor e você está lá como membro, né, você tem que dar seu dízimo lá. Porque se não fosse assim, a gente dá o nosso dízimo em qualquer igreja e não podemos. Temos que dar nosso dízimo na igreja que nós estamos atualmente consagrando nossa vida a Deus. Podemos se ofertar às outras igrejas, mas dízimo mesmo é a nossa igreja. Tá bom, gente? Então, não se afasta não. Deixa trabalhar no seu coração. Se tiver algum problema, converse com o seu pastor, né? E tenta resolver da melhor maneira possível. Porque quem sabe tem um propósito de Deus na sua vida e na sua igreja. Mas depende muito também de nós. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Espero ter ajudado, né? Dê sua opinião, que também é importante. Tá bom? Que Deus te ilumine, te guarde. E pense, tá? O melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Fique na paz e obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Fui! Há muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Há muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Há muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se inclina ante a minha presença e não as ofertas de uma posição. Há muito tempo que estou desejando que mostrem minha imagem, que é a do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja diferente como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, tentando mostrar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que quebre as correntes, liberte o cativo, esclareça
esclareça a mente que está confundida e fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar transmita a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare as feridas da humanidade. Eu quero um rebanho onde minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde minha palavra seja o seu alimento. Ali quero morar. Quero uma igreja que com seu louvor perfume meu trono, me dando lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e foi liberada do castigo atroz? Aquela que ao ver se alguém está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, já chegou o momento da tua redenção. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que quebre as correntes, liberte o cativo, esclareça a mente que está confundida e fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar transmita a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare as feridas da humanidade. Eu quero um rebanho onde minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde minha palavra seja o seu alimento. Ali quero morar. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que quebre as correntes, liberte o cativo, esclareça a mente que está confundida e fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar transmita a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare as feridas da humanidade. Eu quero um rebanho onde minhas ovelhas